boa noite a todos os irmãos e amigos que participam conosco deste breve momento de reflexão bíblica e de oração. Que Deus abençoe a sua vida, bem como a vida de todos os seus familiares. É certo que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Não é a primeira vez que citamos este verso das Escrituras enquanto falávamos com vocês. Mas, a cada dia que passa, principalmente neste último mês, o adoecimento do coração tem se confirmado na vida de muitas famílias em nossa nação. No ano passado, enquanto a pandemia ganhava força e as mortes começavam a ser anunciadas, nós estávamos em nossas casas, apreensivos, temendo aquilo que poderia acontecer conosco. Nossas casas se tornaram verdadeiros santuários de Deus, onde hinos e canções eram entoados e orações eram encaminhadas à presença de Deus. Estávamos quebrantados e havia um ar de silêncio arrebatador. Parecíamos estar como que num mar à deriva. Não havia vento e este mar estava calmo demais, tão calmo que nos assustava. Passado o golpe inicial, o segundo golpe seria terrivelmente fatal. Os números de pessoas infectadas e que estavam perdendo suas vidas começaram a aumentar dia após dia, até que, depois de muito sofrimento, dores e angústias, as coisas começaram novamente a se acalmar. Pouco a pouco, fomos retomando nossas atividades e quando tudo parecia caminhar para um desfecho final seguro e menos dolorido para todos nós, cidades e estados voltaram a contar com novos números e famílias voltaram a sofrer com os infectados e também com as mortes. As pessoas vieram nos perguntar se estávamos vivendo o princípio das dores. E, se estamos vivendo o princípio das dores, para alguns a dor tornou-se já parte da rotina diária de suas vidas. Então, eu me deparo com um texto, dentre tantos outros que poderíamos encontrar na palavra, que poderia nos dar uma noção do sofrimento no contexto de uma igreja que estava no mundo e que possivelmente experimentou também muitos sofrimentos, angústias e dores. Eu estou falando da igreja dos Tessalonicenses. E o texto, único versículo que vamos ler na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim na Nova Versão Internacional: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Fazendo uso deste texto, o tema que vamos tratar muito brevemente com você hoje é o sofrimento nosso de cada dia. Talvez estejamos entendendo melhor agora a questão do muito sofrimento ou do muito sofrer. Por quê? Estamos vivendo hoje o que chamam de epicentro da pandemia. Ou seja, nós estamos hoje no olho do furacão. Mas o texto, quando começa, lá no início do capítulo, traz consigo algo que temos e que ninguém pode tirar de nós.
jamais nos será tirado. O texto começa dizendo: a graça e a paz. Neste caso, podemos perder muitas coisas em nossas vidas e muitos de nós já perderam muitas coisas e já ganharam outras. Mas a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo nunca, jamais perderemos. Podemos ficar confusos, abatidos e nos debatermos, inclusive, na busca de uma resposta, mas a graça e a paz que há em Deus nosso Pai e em nosso Senhor Jesus Cristo nunca será tirada de nós, ou nunca serão tiradas de nós. Esforça-te, portanto, e tem bom ânimo, é o que nos incentiva a palavra no tempo que nós estamos vivendo. Depois, o texto nos traz, no mesmo capítulo, versículo 2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Domingo próximo passado, encerramos o nosso culto dizendo que há 2 tipos de movimentos nos quais precisamos estar engajados. Um deles é o movimento da continuidade. Esse movimento nos convoca, entre outras coisas, à oração. Este é um tempo que não se consegue viver sem que a oração seja encarada como uma bênção, como um direito e como um privilégio na vida do crente e da sua igreja. Os efeitos da oração alcançam não somente a vida daquele que ora, invocando a presença de Deus, mas alcança da mesma forma a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu bairro, a sua cidade e o seu país. A oração tem alcance infinito, pois chega ao trono de Deus. Sempre, diz o texto, mencionamos vocês em nossas orações, sempre. A oração não deve faltar jamais na vida do indivíduo que se diz salvo por Jesus. A oração nunca deve faltar jamais na vida e nas atividades de uma igreja. A oração não deve faltar na vida familiar. A oração não deve faltar no ambiente escolar. A oração não deve faltar no ambiente de trabalho e nem no lazer. A oração move a vida da igreja, move a vida do indivíduo salvo e move a vida de países inteiros. Estamos vivendo a pior crise em nossa geração e talvez essa seja apenas uma pequena amostra daquilo que ainda está por vir. E, às vezes, deixamos escapar a grata e maravilhosa oportunidade de sempre mencionarmos vocês em nossas orações. Ah, meus amados, precisamos que um grande exército dos filhos de Deus se dobre em nossa nação e invoque a presença de Deus, pois este é o tempo de buscarmos a Deus. Uma igreja que não ora não vê a salvação na vida das pessoas. Uma igreja que não ora não vê os milagres de Deus acontecendo na vida das pessoas. Uma igreja que não ora não vê a transformação na vida das pessoas. Uma igreja que não ora não observa mudanças na vida das pessoas e dos seus membros.
O sofrimento e a dor, meus amados, já estão bem próximos de nós, não estão distantes de nós. Se não fizermos ainda, é preciso que façamos agora. Vamos mencionar os membros de nossas famílias na oração, na nossa oração. Vamos mencionar nossa igreja em nossas orações. Vamos mencionar os enfermos que conhecemos, tanto de nossa igreja quanto dos que estão do lado de fora, em nossas orações. Vamos mencionar as equipes médicas em nossas orações. Vamos mencionar as autoridades em nossas orações. Vamos mencionar os laboratórios, os cientistas em nossas orações. Vamos mencionar os que sofrem em nossas orações. Vamos falar com Deus, pois este é o tempo. Então, chegamos propriamente no texto que lemos. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Sempre que leio um texto como este, eu tento imaginar, claro, em oração, o que o autor das palavras tentava passar para os seus leitores, no caso, os tessalonicenses, e deles para nós hoje. Penso que o muito sofrimento pode estar ligado aos vários aspectos relacionados à nossa vida. Pode haver muito sofrimento durante um período de perseguição. Pode haver muito sofrimento durante um período de catástrofes ou pós-catástrofes. Pode haver muito sofrimento quando falta a moradia para alguém. Pode haver muito sofrimento quando falta as vestes diárias. Pode haver muito sofrimento quando falta o alimento, quando falta o sustento, quando falta o emprego. Pode haver muito sofrimento quando chega a enfermidade, quando a doença leva para o estado terminal ou quando a morte bate a porta e leva um ente querido. Pode haver muito sofrimento quando alguém que amamos vai embora para um lugar distante, onde dificilmente teremos a oportunidade de ver ou rever. Pode haver muito sofrimento, meus irmãos e amigos, em uma pandemia. E neste caso, não tem como acionar o botão liga, desliga, pois estaremos todos envolvidos no muito sofrimento que nos cerca, que nos envolve. Só o tempo dirá e trará os resultados da pandemia em termos de tanto sofrimento e dor. O nosso papel hoje é recebermos a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, porque ela, a palavra, nos instrui, nos capacita, nos encoraja, nos conforta, nos reabilita, nos torna de volta ao convívio com Deus, com a comunhão na igreja. Isto significa dar ouvidos ao Senhor. Quando em Apocalipse lemos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor quer nos falar, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo em tempo ao sofrimento que nós e as pessoas estão vivenciando. Deus quer nos falar. Nosso papel hoje é imitarmos a conduta do Senhor Jesus e a conduta dos apóstolos do Senhor.
O Senhor Jesus sempre foi solidário com a dor, com o sofrimento das pessoas. Se hoje não podemos estar presentes, nós podemos ainda assim sermos solidários. Há várias maneiras de sermos solidários para com o sofrimento alheio. A nós cabe, pela direção do Senhor Jesus, entendermos onde e como podemos ser solidários. E isso obteremos só e somente só através do direcionamento da palavra e da busca de Deus em oração. Nosso papel como igreja hoje é orar. Orar agora. Orar hoje. Orar sempre. Orar sem cessar, sem nunca esmorecer. A presença poderosa do Senhor é necessária em nossa nação, entre o nosso povo, a nossa gente e até no mundo todo. Invoquemos a presença do Senhor. É o que eu te convido a fazer exatamente agora, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, a todo momento, com a sua família, com a sua igreja, com o povo de Deus. Há muito sofrimento, há muita dor, há muita tristeza. Nós precisamos orar. Te convido à oração. Neste momento, vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos por esse momento, por esse breve tempo aqui juntos. Queremos pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor Deus manifeste o teu poder, a tua presença poderosa em nosso país, sobre as autoridades, sobre as equipes médicas, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre as famílias. Deus, envia o consolo, o conforto para aqueles que perderam entes queridos. Envia a cura para aqueles que estão internados em estado grave ou não. Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Cura a nossa gente. Leva também o nosso povo ao arrependimento dos pecados, dos erros. Leva o nosso povo a inclinar-se em arrependimento diante da tua presença. No nome de Jesus, estenda as tuas mãos para nos abençoar. Nós pedimos, Deus, essas bênçãos e somos agradecidos por tua graça e por tua paz em nossas vidas. Isso nunca será tirado de nós. Nós louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo, que o consolo, o conforto, a graça, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.